maneiras, certo? Então eu quero convidar você agora para que a gente foque mesmo na palavra, para que a gente possa crescer um pouquinho mais. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, verso de número 4. Eclesiastes capítulo 5, verso de número 4. Nós, quando aceitamos a Cristo, pelo menos é assim, né? Nós fazemos algumas confissões, nós nos expressamos diante de algumas coisas. Por exemplo, nós nos expressamos diante do batismo de amar a Deus sobre todas as coisas, de honrar ao Senhor, honrar a sua palavra e de obedecermos à liderança e etc. e tal. Assim também se profere no casamento, assim também se profere em diversas coisas. Quando nós não somos cristãos, nós não estamos imunes das consequências de fazermos declarações mentirosas. Mas quando cristãos nós somos, nós temos mais do que obrigação de cumprirmos com aquilo que firmamos a palavra. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 5, verso 4, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Ou seja, quando nós declaramos algo diante dos homens, eu não declaro mais como uma pessoa comum, eu declaro agora como alguém em Cristo Jesus. As pessoas no seu trabalho, em tese, devem lhe conhecer como uma pessoa de Deus, como alguém que confessa Jesus Cristo. E confessar aqui não é dizer eu creio, mas é com a vida dar bom testemunho. Isso se aplica não somente nas questões de votos que fazemos para com Deus, em promessas, sejam elas de ofertas e sacrifícios, mas aplica-se também aquelas coisas que nós prometemos diante de algumas circunstâncias, como, por exemplo, o casamento, como, por exemplo, as águas do santo batismo e etc. A pergunta hoje que nós nos fazemos: por que a palavra do cristão hoje está, em alguns casos, em descrédito? Porque alguns falam uma coisa e com a vida expressam-se de outras. De algumas maneiras nós percebemos que algumas vezes o proceder daquilo que se prometeu é bem diferente. Lealdade, fidelidade. Isso para não dizermos alguns outros exemplos. Como alguém que promete a Deus uma oferta. Alguém que promete, se compromete. Você conhece a história de alguns aí fora que fazem sacrifícios até de tolo e que se comprometem que, se alcançarem uma determinada graça, pagarão. Mas passado o momento do sacrifício, começa então as desculpas para não cumpri-lo. Pois bem, a Bíblia trata muito claro sobre isso. Como é que nós queremos ser tratados por Deus? Como pessoas de crédito, se nós não obedecemos a Deus e nem cumprimos aquilo que prometemos? Como é que a gente consegue orar e pedir para Deus misericórdia, já que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e muita gente faz uso desse versículo erroneamente, mas se esquece de que está escrito lá em Deuteronômio: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, quando eu prometo algo, eu preciso lembrar que eu fiz diante de Deus, eu me comprometi diante de Deus. É tão desagradável quando alguém diz: conte comigo nisso, e passam-se os dias e você não vê o retorno. Passam-se os meses, você não vê o retorno. Agora perceba, se quando homens, nós nos decepcionamos com homens, como é que fica essa relação para com Deus? Quando eu digo para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Como é que fica essa relação quando eu sou chamado em frente de um púlpito de uma igreja, assumo um cargo, uma responsabilidade, e do desenvolver dessas atividades eu me comporto com negligência?
Eu me comporto como alguém que está fazendo por fazer. Eu me comporto como alguém que está já desanimado e não quer fazer. Veja, eu assumi diante da igreja. Eu declarei diante de um ministro. Eu falei que podia contar comigo. Uma das grandes causas da falta de credibilidade é a pessoa sem palavra. Pessoas que são sem palavras são difíceis de se relacionar com elas. Irmãos, vocês sabem muito bem como é complicado você determinar algo, contar com uma situação, e chega no dia, não se faz. Se vem com justificativa. Isso não é papel nem de homem, muito menos de cristão. E quando eu falo homem aqui, eu estou me colocando não apenas as pessoas do sexo masculino, mas o ser humano. A gente não precisa ser cristão para ser honesto. Sim ou não? Todos nós temos obrigação. Mas a coisa se complica quando eu uso de uma situação em que eu não cumpro aquilo que eu falo. E fica pior quando eu me comprometo com Deus. Vou dar-vos um exemplo. Um exemplo. Há uma campanha na igreja, um propósito, e aí por força da massa, eu levanto a minha mão, para que ninguém me veja sem pegar, talvez um envelope, ou compromisso de ajudar nas despesas de algo. Chega naquele dia, eu não cumpro, eu não corro atrás. Só que eu estou esquecendo que eu fiz isso dentro da casa de Deus, que eu assumi um compromisso pela causa de Deus. Agora, tire essa questão apenas. Veja o que Deus fala aqui. Não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Ou seja, como é que Deus olha para mim quando eu faço um compromisso, assumo um voto e não cumpro? Eu sou, diante de Deus, um tolo. Uma pessoa que não tem crédito. Uma das questões que faz com que, quando nós olhamos para esse estudo e percebemos que a credibilidade acaba, é quando não cumprimos com a nossa palavra. Outra situação, abra a sua Bíblia no livro de Salmo, de número 1. Salmos, de número 1. É quando os padrões de conduta pública de cristão somem. Então vamos lá. Eu tenho batido nessa tecla, até porque é uma das coisas mais evidentes que se eu quero fazer e viver os padrões do mundo. Então vamos lá. Salmos de número 1. Diz assim o texto que todos conhecem: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pois bem, segundo o conselho dos ímpios, quem é ímpio? Aquele que não teme ao Senhor. Mas quem é que não teme ao Senhor? Aquele que não vive nos padrões estabelecidos pelo Senhor. E qual é o conselho dos ímpios? O conselho dos ímpios, por exemplo, é que agora nós podemos simplesmente entender que aquilo que Deus criou como homem e mulher, por exemplo, está fora. Padrão do mundo, regras do mundo. Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo, por exemplo, é que o sujeito pode ter uma vida sexual ativa com quantas ele quiser, sem que ele seja casado e tenha compromisso. Padrão do mundo. Qual é o conselho do mundo? E aí, irmãos, a gente poderia derivar aqui uma noite inteira. A pergunta é uma das coisas que precisam ficar bem claras na nossa mente. Quem é que direciona a nossa vida? Os padrões da Bíblia ou os padrões do mundo? Porque a moda de hoje passa, mas a palavra de Deus não passa. Amém? Tem coisas que o mundo dita como regra agora, e que daqui a 2, 3 anos não é mais. E muitas das vezes nós estamos encontrando pessoas deformando seus corpos, estamos encontrando pessoas se transformando em monstros. Esses dias eu vi uma entrevista dos camaradas que já não basta mais fazer um gibi do corpo. Não basta mais. Agora estão colocando chifres na testa. Alguns que estão pintando o olho, correndo risco de ficar cego.
mas daqui a pouco não vai dar mais. Aí, a outra coisa que apareceu são colocando pedaços de ferro, não é cirurgia, pedaços de ferro, deformando o corpo humano por causa de uma moda. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a igreja, tomara que eu escute uma resposta certa. Heitor, Theo, de quem nós somos formados, a imagem de quem? Igreja, de quem? Todos têm certeza disso? E qual o direito que eu tenho, dentro dessa linha, de andar segundo o conselho dos ímpios? Quem eu quero agradar? O que a Bíblia diz? Ou agrada-se a Deus, ou agrada ao diabo. Amém? Até aí eu estou falando bobagem? Da mesma fonte, pode brotar água amarga e água doce? Não, não pode. Por acaso Deus divide a sua glória com outro Deus? Alguém já achou esse versículo na Bíblia? Não, não vai achar. A minha glória a outro não darei, diz o Senhor. A quem pertence a coroa da criação? Ao elefante? Ao tigre? Aos rios? Ora, nós sabemos muito bem da obra da natureza, que são produtos da mão de Deus. Mas a coroa da criação é o homem. E o diabo fica frustrado, ele é frustrado, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você devia ter dado glória a Deus por isso. Porque nós não somos semelhantes a um ser qualquer. Esta pessoa que está ao seu lado é semelhante a Deus. Mas quando nós nos comportamos segundo o conselho dos ímpios, eu perco a credibilidade como cristão. Aí veja bem como é que está o negócio hoje. Cada hora é uma coisa diferente. Cada hora é um mover diferente. Aí eu pergunto para a igreja, pessoas maduras que eu tenho aqui essa noite: qual é o padrão de Deus para os seus filhos? Será que não está na hora da gente falar, para aí, eu preciso assumir quem eu quero ser? Mas deixa eu ir um pouco mais além com você, antes que venha alguns pensamentos depois do culto. Ah, mas em tal lugar pode. Mas nem todos os caminhos levam a Deus. Quem tem problema de se santificar, não vai para o céu. Pastor, é verdade, está escrito: sem santificação não verás a Deus. Amém, igreja? Já que isso aqui me influencia, o céu não é o meu lugar. O céu não é o meu lugar. Já que eu preciso botar um trem em mim, já que eu preciso agir igual os maconheiros, igual os bandidos, igual todo mundo, o céu não é o meu lugar, poxa vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí sabe qual é um dos motivos da falta de credibilidade? Porque os crentes estão falando igual mundano, se vestindo igual mundano, se comportando igual mundano. E a Bíblia está aqui, ó. Mas eu quero o Salmo 23. Ah, como eu quero o Salmo 23 na minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tu comeste o Salmo primeiro, danado? E você só quer glória? Você não quer compromisso não, cabra? É assim que funciona? Por isso que muitos perdem a credibilidade. Sabe por quê? Porque na roda de piada suja, ele está lá. No procedimento de como tratar a esposa, o incrédulo trata a esposa daquele jeito, aí o cristão acha que tem que fazer também. Aí o incrédulo desrespeita o pai e a mãe, aí o cristão acha que isso... porque agora é assim. Alguns esqueceram que a Bíblia fala, disciplina o filho, se não entender, vai com a vara. Ah, mas o que, irmão? Mais o que? Quem que direciona a sua vida? Essa sociedade podre
hipócrita, mentirosa ou a palavra de Deus? Quem é que morreu na cruz por você? O diabo, seus amigos, o mundo ou Jesus Cristo, nosso Senhor? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha que coisa interessante. Nem se detém no caminho dos pecadores. Está com tempo, santa? Está com tempo, santo, para ficar na roda dos escarnecedores, no caminho dos escarnecedores? Então, querido, é uma questão de escolha, sim ou não? É lógico que é. Você sabe que existe um órgão no Brasil chamado CONAR, que regula as propagandas. E eu penso que alguns estão devendo, como propaganda enganosa do reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Vos apresento aqui uma questão. Se a Bíblia diz que é mais do que abençoado, aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, o que a gente está fazendo quando a gente começa a se comportar no caminho dos pecadores? Isso é falta de identidade. Falta de identidade. Existe meio homem? Hã? Alguém já viu meio homem? Eu já vi homem pequeno. Mas não é meio homem, é homem grande. Existe meia mulher? Não, existe mulher. Não é? Existe mulher. Existe meio pastor? Não, ou ele é pastor ou ele não é pastor. Eu te pergunto, existe meio crente? Existe, irmão? Você já encontrou aí, pelo amor de Deus, não vai falar que viu, meio burro e meio cachorro? É demônio se for. Já viu um negócio desse, um trem desse? Meio pombo e meio galo. Não tem jeito. Meio chuchu e meio abóbora. Ou é ou não é, meu jovem. Ou é ou não é, minha irmã. Então, quando eu olho para este salmo de número 1, que diz que aquele que se assenta no caminho dos pecadores, qual é o olhar do mundo para o Kleber, para você e para mim? Está lá eu passando, está lá o senhor Dudu, sentado na roda dos pecadores, no caminho dos pecadores, jogando pedra na casa dos outros. Está lá o senhor Alisson, não sei das quantas, mexendo com a mulherada na rua, se detendo no caminho dos pecadores. Está lá a dona Sara, no meio da roda dos pecadores, fazendo gracinha lá e mexendo com as pessoas na rua. Poxa, mas você não é aquela mocinha que vai na igreja lá? Que de vez em quando... Então, mas o que aconteceu com você? Como é que as pessoas olham? Infelizmente é isso que está acontecendo. Nós aqui, entre aspas, queremos hoje estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Qual é a moral? Qual é a credibilidade que se dá para uma pessoa que fala, se veste, se comporta, age igual ao mundo? Não tem identidade, irmão. É falta de identidade. Cabeça vazia, cabeça de girimum, oco. Quer ser crente? Seja. Não quer? Escolha, meu irmão. Só que pague a conta por isso. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que você está fazendo sentado na roda dos cachaceiros? O que você está fazendo sentado na roda dos maconheiros? O que você está fazendo na roda dos caras que só vivem falando mal dos outros? Qual é a credibilidade que eu tenho para expulsar um demônio? Quando a minha vida está cercada dos mesmos hábitos e as mesmas práticas, então a credibilidade acaba, porque muitos de nós não tem um versículo no status do nosso WhatsApp, nada de Deus no Instagram, nada de Deus no Facebook, mas vive postando, replicando as coisas do mundo. Ah, porque agora é moda. Deixa eu falar para você o que é moda. Moda passa, a gente fica igual Bocó. Que Bocó falar já é até passado demais. Eu já contei essa história aqui, que houve uma moda na minha adolescência, que a moda era colocar um chaveirinho com fio de telefone pendurado aqui no negócio de porta-chave, e para encantar as meninas,
a gente pegava uma chave qualquer de carro e ficava assim, ó. Não é que era Maria Gasolina, é a gente que queria se dar de besta mesmo. Então, porque a gente não tinha carro, era tudo uns Durango Kid, a gente botava uma calça jeans, botava um negócio de chave aqui, pendurado aqui, que negócio de chaveiro mesmo, e uma chave de carro aqui. Nem sei aonde eu arrumava aquilo lá, mas todo mundo usava, eu usava. Até o dia que falou, me dá uma carona. Vai dar carona com quem não tem carro? Aí você tem que mentir. O crente mentindo. Mas você está aí com o carro aí. Demorou para alguém olhar para o feio. O dia que olhou, você ficou no estreito. Moda é assim, irmão. Moda é assim. Moda passa. Quem tem mais de 40 anos aqui, levante suas mãos. Quem tem mais de 40 anos aqui que já recebeu proposta para fumar maconha? Para cheirar um pó? Até assalto. Quantas mulheres aqui já não foram assediadas? Assediados, homens, e não desceram. Ah, mas porque todo mundo... Não, todo mundo não, eu não sou todo mundo. Por isso que o padrão do crente deveria de ser isso aqui, ó. A Bíblia diz esse comportamento. Crente não é para andar carrancudo, crente não é para andar mal vestido, crente não é para andar igual um jeca, crente não é para andar desgandenhado, para falar tudo. Não. Crente é uma pessoa feliz, alegre, até porque vai morar no céu. Amém, Jesus? É isso aí. Agora, viver nessa prática é falta de identidade. Você quer ser quem? Existe meio corintiano, Aguinaldo, e meio palmeirense? Não tem jeito. Não tem jeito. A pessoa precisa escolher o que ela quer ser na vida. Só que uma escolha é errada. Diz o texto, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Segundo, ou melhor, terceiro, quando a credibilidade acaba, quando há falta de controle na língua, diga misericórdia, Jesus. O livro de Tiago fala sobre a língua e isso afeta em muito a credibilidade. Primeiro, a língua reflete a pessoa. Então, quando alguém fala muita gíria, quando alguém não sabe se comportar, a não ser com a boca suja, quando alguém é respondão, etc. e tal, qual é a reflexão que traz para nós? É o jeito da pessoa, ou seja, é bravo, é mal educado, é lambona, é fofoqueiro, é boca suja, etc. Religião não é apenas seguir algumas regras ou rituais. Então eu venho aqui para a igreja, tomo Santa Ceia, canto, prego, toco aqui e acabou, estou salvo. Está salvo nada, nem na salva da igreja, está salvo nada. Porque se eu não domino a minha língua, eu estou em desacordo, eu perco a credibilidade. A verdadeira fé em Jesus, de quem segue a Jesus, reflete na sua ação com as suas palavras. Então, essas coisas de estar nervoso e manda a pessoa tomar Coca-Cola, você está dizendo bem claro para todas as testemunhas que estão ao redor, que nem você não existe credibilidade como cristão. Porque nós precisamos, ao aceitar a Jesus como Salvador, ponderar nas nossas palavras. Sanguinho quente corre um risco de ir para outro lugar quente depois dessa vida. Que a Bíblia diz que é local de fogo e enxofre. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Então, quando alguém é muito mal criado, fala palavrão, só fala besteira, fala fofoca, do que você acha que está cheio esse coração? Do que não presta. Como é que você olha para uma pessoa que só fala palavrão? Que credibilidade a gente dá para alguém que mente, irmãos? Qual é a credibilidade que se concede para alguém que é dado à mentira? Fala por falar, mas não é aquilo que ele cumpre. Que credibilidade tem alguém que com a sua língua ele só profere o que não presta? Não tem credibilidade. Por isso que muitas das vezes no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente estudantil, e desculpa, dentro da igreja, entre os ditos religiosos, alguns estão sem crédito, porque a vida é como disse Jesus na sua palavra, como sepulcros caiados, que tem uma postura de um jeito,
como prega-se para os outros, mas na vida é outra. Se a língua expele coisas ruins, descontroladamente, isso mostra realmente o que governa nossa vida. Então vamos lá, o casal briga, grita, fala palavrão. Quem governa essa vida? Agora pense em alguém que mora num condomínio, mas não precisa morar em condomínio não, a não ser quem mora numa fazenda, só os boi e passarinha que sabem dos baixaria que tem aí. Porque caso contrário, imagine o testemunho, que credibilidade nós passamos quando as pessoas nos assistem com bocas descontroladas. Eu moro num local e tem uma casa do meu lado, ainda não construí do outro lado. Mas via de regra, no falar algumas coisas, o vizinho pode escutar. E quem mora em apartamento deve saber a mesma coisa disso também. A gente precisava pensar, por que muitas das vezes as pessoas não querem saber de Jesus? Por causa do mau testemunho de alguns, falta de credibilidade. Tiago 1,26 diz assim: se alguém entre nós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Segundo, cuidado com a sua língua, o descuide de dizer o que não devia. Sabe aquele negócio? Agora eu já falei, mas não significa que isso aí está correto. Existe a necessidade de controlar a língua, mas nós devemos nos esforçar. Tem gente que fala demais, e porque fala demais se torna refém das suas palavras. Está aí um grande problema. A gente precisa pensar antes de falar. E isso representa domínio próprio. Pessoas que são intempestivas, pessoas que falam tudo que vem na boca, pessoas que não têm esse tipo de pudor, são pessoas sem credibilidade. Irmãos, você fala, quem aqui fala tudo que tem vontade? Levante suas mãos, eu vou orar agora. Não tem. Em tese, né, irmão? Em tese. Basta ter uma confusãozinha em casa que sabe lá o que os outros escutam. Até criancinha, a gente ainda vai levando um pouquinho. Mas mesmo assim a gente disciplina. Mas depois que cresce, meu irmão, está aqui uma das coisas que desqualifica muita gente com credibilidade. Pessoas que falam sem pensar. Nós demonstramos que somos guiados pelo Espírito Santo quando nós temos controle sobre a nossa língua. Abra sua Bíblia em Tiago 3, por favor. De 3 a 6. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele as governe. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Repete comigo: a minha língua, se não policiada, é inflamada pelo inferno. Todos entenderam ou não? Então a senhora, quando ficar nervosa, preste bem atenção se a senhora vai emprestar sua língua para o inferno. O senhor, antes de falar um palavrão, antes de falar alguma coisa, preste bem atenção, para depois não chegar aqui na igreja, levantar minhas mãos, cantar um corinho, cantar um hino, mas antes de sair de casa, só Deus e o diabo sabem o que você falou. E a mulher também, o marido também, o seu pai também, a mãe também, os vizinhos também. Só. A gente precisa tomar cuidado, porque segundo a Bíblia, depois que eu falo, o diabo toma conta. Está aqui, ó. É inflamada pelo inferno. Ah, o diabo tomou conta. Ah, o diabo tomou conta? Desde quando eu dou direito para o diabo entrar na minha vida? Por acaso o diabo é onisciente? Não, não é. Ele é onipotente? Não, não é. Quando é que ele entra na minha vida? Quando eu invoco as minhas atitudes. Então, quando eu empresto a minha boca para ser boca suja, gritão, desobediente, reclamão, maldizente, fofoqueiro, atenção, a partir desse momento, Satanás está no controle. Diga misericórdia.
as palavras têm uma tendência a se descontrolarem como fogo. Nem vou perguntar quem aqui já não foi para o fight por causa de palavras. Está vendo como é que é? Quantas das vezes uma palavra colocada na hora errada foi a causa da dissolução de um casamento? Foi a causa de um pedido de demissão. Tinha um amigo que numa situação ficou nervoso porque cometeram um ato técnico errado. E ele foi reclamar para o superior, e com razão, mas ele estava nervoso. E ele disse assim para o superior: desse jeito, eu morro. E aí o que acontece? Aí o chefe disse assim: se você morrer, a tua mãe fica com o teu salário. Ele falou: é assim que a administração pensa a meu respeito? Então compensa muito mais eu pedir demissão. Olha o que o chefe fez perto dos outros. Pega 2 folhas de sulfite aí para mim. Pegou, falou: aqui está a máquina. Só fazer que eu defiro e assino agora. Aí ficou todo mundo olhando. Só que o salário dele era o salário que sustentava o pai, a mãe e os irmãos menores. E ele disse isso. E ele foi provocado. E ele pediu demissão. Vocês não têm ideia do que isso levou ele a sofrer. Errado foi quem falou aquilo, porque o mais velho tinha que ter um pouco mais de sensibilidade. Mas veja como as nossas palavras, às vezes, podem nos levar para abismos. Nossas conversas, se não tomarmos cuidado, podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos. Cuidado com o falar, para que o nosso nome não esteja expresso em falácias e nós fiquemos sem credibilidade. Um obreiro, uma obreira, alguém que trabalha na casa do Senhor, para todos os cristãos, deveriam de tomar cuidado antes de reproduzir algumas coisas, porque a credibilidade de alguém que está envolvido em propagar mentira, fofoca e outras coisas, cai por terra. A tentação para pecar com a palavra sempre virá. Sabe o que a gente tem que fazer? Fica quieto. No popular, cale a boca e vai orar. Tem momentos na nossa vida que o calar-se é a melhor decisão do que botar para frente. Uma língua consistente é aquela que produz coisas boas. A credibilidade. Tiago 3, verso 9 e 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que façamos assim. Ou seja, nós devemos, como cristãos, nos alinharmos. Ou nós produzimos fruto do Espírito, ou nós produzimos obras das trevas. A igreja entendeu? E qual é a credibilidade de quem vive falando o que não deve? Como cristão. Vale tomar a Santa Ceia, como escreve Tiago aqui? Não vale. Que religião é essa? Que eu estou dentro da igreja, mas a minha boca é uma boca sem controle. Então isso aqui se aplica muitas das vezes para as pessoas que ficam sem credibilidade. Muitas das vezes nós nem reparamos nas nossas contradições. Somos rápidos no falar e nos esquecemos daquilo que falamos e nos esquecemos que refletimos a imagem de Deus. Aí complica. Porque dentro dessa linha, eu falo de Deus, falo como se fosse um cristão, mas eu estou me comportando como as trevas. Quando é que a credibilidade acaba? A credibilidade acaba quando nós vivemos em função da vigilância dos homens. Começa a pegar um pouco mais. Quando aqui, todo mundo é santo, inclusive esse. Mas quando a minha credibilidade só existe aos olhos de vocês, essa credibilidade é falsa. Porque quando eu estou só, eu ainda estou sob observação. Então a minha credibilidade acaba quando eu tomo uma viagem, Fernanda não vai comigo e eu deito e rolo. Minha credibilidade acaba quando eu estou longe dos meus pais. Papai e mamãe não estão me vendo. Verdade.
Eles não. Mas aquele que está sobre papai e mamãe está te vendo. Quem? O Senhor Jesus. Olha, seu marido não está perto de você. Verdade. Mas o Senhor dos exércitos está te assistindo. Então a nossa credibilidade acaba quando nós só somos o que somos, quanto santo, perto dos outros. Então, perto do senhor Dudu, eu estou aqui como pastor. Mas quando eu estou longe do Dudu, quando eu estou longe do Felipe, quando eu estou longe do Theo, eu sou o cão chupando manga. Mas eu venho para a igreja, ponho um paletó, ponho uma gravata, eu chego aqui, eu gasto 20, 30 minutos de oração, oro em voz alta, mas no particular, eu não sou isso. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com caráter, mas somente com reputação. Qual é o problema disso? O problema é que ninguém consegue mascarar por uma vida inteira. Uma hora cai a máscara. E sabe qual é a vergonha? Que quando a máscara cai, às vezes as pessoas não individualizam quem praticou o ilícito. Só podia ser do Brasil para Cristo. Só podia ser filho de Jacira. Só podia ser filho de Alisson. Só podia ser fulano. Só podia... mulher do pastor. Podia ser coisa de pastor. A gente precisa tomar cuidado. Porque, veja, querido, quando nós estamos preocupados com a reputação, nós, de fato, estamos sem credibilidade. Com o céu. O que é reputação? É o conceito que alguém tem de algo ou um conceito sobre um grupo de pessoas. Então, qual é o conceito que fulano tem de Beltrano? É o que ele vê aqui. É o que ele está nos assistindo aqui. Essa é a ideia. Então, vocês concordam comigo que paletó e gravata não é sinônimo de santidade? Não é. Com todo o respeito, alguns hábitos também não quer dizer de boa reputação. Eu posso estar enganando vocês. Vocês podem me enganar. Porque reputação é o conceito de que alguém ou algo goza num grupo. Então, ao olhar, por exemplo, para mim, vocês têm uma ideia. Mas no particular, quem eu sou? Além de Fernanda, quem me assiste? Então, presta atenção, queridos. Quando nós tratamos do assunto credibilidade, precisamos entender que significa aquele em quem se pode crer ou acreditar. Se eu digo assim, fulano é um bom marceneiro, fulano é honesto, olha que peso que eu estou dizendo. Fulano, você pode deixar que ele é de confiança. O que nós estamos tratando sobre esse assunto? Estamos dizendo, olha, nele você pode deixar a carteira, você pode deixar o celular, você pode fazer isso, que com ele ou com ela não tem problema. Porque ele ou ela são pessoas que se pode crer. Você pode abrir o coração com alguém, porque essa pessoa não vai reproduzir. A preocupação nossa não deve ser em preservar o bom testemunho apenas quando somos vistos. Fácil demais. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 1. Então, quando eu digo que aqui na igreja está lindo e maravilhoso, são auréolas que estão sobre a nossa cabeça. Oh, glória! Dia de Santa Ceia, que coisa maravilhosa. Não é? Culto de domingo, que coisa fantástica. Olha o que a Bíblia diz. Quando eu trabalho nessa linha, me comporto nessa linha, estou preocupado de preservar o meu testemunho apenas quando estou sendo observado. Eu acho interessante esse negócio, sabe por quê, irmãos? Por que algumas roupas não se usam na igreja e se usa lá fora? Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar? Se não pode usar na igreja, por que pode usar lá fora? Ué, se não é pecado, se não é errado, usa aqui, assuma as consequências. Se não é errado falar, se comportar, gesticular, fazer gestos com a mão e outras coisas mais, por que não faz aqui na igreja? Porque aqui na igreja nós somos observados, não é verdade?
Porque aqui nós temos uma nuvem de pessoas que nos vem, pastor, liderança. Por que eu não sou aquele mesmo lá na escola, perto do meu pai e da minha mãe? Por que eu não sou a mesma lá no meu trabalho? Por que eu não conto as mesmas histórias? Por que eu não falo as mesmas coisas perto da mamãe, do papai, do marido, da esposa? Olha o que Mateus 6,1 fala: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Precisa explicar? Precisa explicar ou não? Perceberam como a coisa é um pouco mais forte do que o kit crente? Do que esse olhar de boi sonso, no nosso caso de ovelha sonso? Ai, é um anjo, ai que menino, é o filho que eu queria ter. Vai ver com o pai e com a mãe dele para ver se é esse santo mesmo. Olha, essa irmã é de Deus. É? De Deus? Veja que aqui está um grande alerta. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Sabe quem fez isso? Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar claro. Ananias e Safira, que viram aquela conduta dos primeiros cristãos e sem que ninguém tivesse lhes obrigado, eles vão lá e mentem para o apóstolo e dizem assim: vendemos, portanto, está aí. Diante dos outros, eles queriam o quê? Eles queriam, nossa, então, crente mesmo, hein? Crente até o tutano, hein? Misericórdia, do manto. Só que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, usou aquela correção já para dar um aviso. Veja, irmãos, que isso é uma coisa muito séria. Por isso que, às vezes, essa questão do estudo da palavra confronta. Mas a gente toma remédio amargo também, para ser curado, não é? E quando eu olho para isso aqui, eu fico preocupado. Eu preciso ficar. Se você não está preocupado com isso aqui, deveria ficar. O Giovanni trabalha na rua. O Aguinaldo trabalha na rua. Quem mais aqui? O irmão Ailton trabalha numa repartição pública, não é? A Mary trabalha lá no hospital. E assim, acho que a grande maioria trabalha numa coletividade. Olha o que diz o texto. Que quando eu me comporto diante das pessoas que eu quero que me referenciem como cristão, na verdade eu estou correndo um grande risco de perder a recompensa celestial. Por quê? Porque eu estou fazendo tipo. Por isso, bato na tecla de novo, que a credibilidade de muita gente está zero como cristão. Por quê? Porque aqui é fácil, irmão. Olha que menininho bonitinho, ajeitadinho, traquejado. Não é? Olha para a irmã Lourdinha, quem não quer? Não é? Olha esses meninos que tocam aqui na igreja, quase anjo. Ai, esse menino, que santo. É? Você olha, você fala, ai, que belezinha. Você olha para a Thalita assim e fala, santa de Israel. Olha para o irmão Pedrinho, então, falou, o vô que eu queria, poxa vida. Você olha para Agostinho, então, você fala... E se você olhar para o Jonas, então? Se o Jonas não for para o céu, ninguém vai. Não é nada disso. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. É possível ter desvios de conduta fora da vigilância, vivendo de forma teatral diante de observadores. Eu já tive esse desprazer de pegar gente no flagra. E não é no crime não, no pecado mesmo. Já tive o desprazer... Olha, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Um dia eu recebi uma missão, mas eu fiquei bravo com o meu chefe. Ele falou, precisa ir em tal local, porque tem uma denúncia assim, assim, assado.
Mas, doutor, vai lá, rapaz. Sozinho. E eu fiquei, estou sozinho aqui. Vai lá, dá uma checada e tal. E eu estou lá. Eu estou lá no local que eu tinha que ficar, quando de repente eu vejo passando um membro da igreja, com uma moça. E eu sabia que não era a esposa. Até aí, mas não sei o que me deu um ciricutico, eu passei um doido correndo atrás dele, irmão, fui correndo, não sei, fui correndo. E não peguei ele. Mas eu olhei bem e falei, mas tá ajeitado demais o trem. Tá bom. Não peguei quem tinha que pegar, achei, né? Olhei no que vi, acertei do que não vi. Chegou aqui na igreja do primeiro culto, eu chamei ele e falei, vem cá. Tal dia, tal horário, você estava em tal... O que é aquela moça? Não era eu, não era. Era você sim, eu sei que era você. Eu conheço o seu carro. Não era eu, pastor. Era você, rapaz, tenho certeza, eu não estou tão ruim assim não, sou. Era ou não era? Era você. Uma semana depois, caiu a micha. Estourou. Já estava em adultério há 3 anos, já tinha até filho com outra mulher. Estava há 1 mês de ser consagrada diácono aqui na igreja. Sabe, queridos, é possível ter desvio de conduta fora das vigilâncias. E eu vou dizer bem a verdade para você. É uma perda de tempo fazer teatro. Nesse caso aqui. Não que o teatro como arte seja, não. É até legal, bacana. Mas aqui o que o texto está nos dizendo é que fazer, sabe, irmãos, perto de vocês é muito fácil. Mas a gente deveria estar preocupada com os olhos do Senhor. E também deveríamos estar preocupados com a credibilidade como cristão. É muito fácil dizer que é crente, evangélico, cristão. É muito fácil, mas é no campo de batalha que a credibilidade é provada. Caráter tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar, mesmo sem ninguém para observar. Então, quem tem bom caráter, se ele está longe da esposa, ele se comporta como um homem cristão e casado. Se ele é um moço, uma moça cristã, mesmo longe do pai e da mãe, não vai ficar de amasso nos muros, não vai ficar de namorico de quebrada, não vai para lugar que não é para ir, porque ninguém está vendo. Abra sua Bíblia em Provérbios 4:26, em que diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Vou repetir para que grave. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Se as pessoas acreditam que você tem credibilidade, elas vão te seguir. Mas se as pessoas não acreditam na nossa credibilidade, eles não vão nos seguir. Então, queridos, quando eu vejo um comportamento teatral, ou quando eu faço um tipo perto de vocês, o problema não é só eu me perder, porque a Bíblia diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Amém, Santa Igreja? Ai daquele por quem vem o escândalo. Antes seria melhor pendurar uma corda no pescoço e lançar-se rio abaixo. Porque se eu, com o meu mau testemunho, arranco alguém do caminho da salvação, da possibilidade de salvação, vou ter que dar conta. Vou repetir. Caráter tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar, mesmo quando não há ninguém para nos observar. Se nós damos bom testemunho, temos bom caráter, temos credibilidade, as pessoas vão confiar em nós e vão nos ouvir. Mas se nós fazemos algo que fere a credibilidade, dificilmente nós vamos conseguir reverter essa imagem negativa. É simples.
Aquela velha frase, a máxima. O cara fez durante 364 dias do ano. Quantos dias tem o ano mesmo? 5. Então, 200 e 364 dias desse ano, eu fiz tudo certo. Aí, no dia da virada, último dia do ano, eu fui lá no meu serviço e dei aquele show. Dancei na boquinha da garrafa, seguro tchan, tomei umas cajibrina, mexi com as meninas, mas os outros 364 anos, aleluia, Deus seja louvado, se converta. Sabe o que isso significa? Essa imagem negativa não sai mais. Nós estamos lembrados de uma coisa, meus irmãos, que Deus até perdoa, mas os homens nem sempre. Então, cuidado com a sua credibilidade, porque pode ser um vacilo, é lógico. Não há quem não peque, não há quem não erre, mas está gostando de pecar, hein? Ontem pecou, anteontem pecou, mês passado pecou, já faz 34 anos que está pecando, pelo amor de Deus, arriégua. A pessoa precisa tomar um jeito na vida. É igual o sujeito falar assim, uma vez eu escutei essa frase aqui, não, fulano é honesto, fulano é honesto, só rouba quando bebe, mas bebe. Poxa, mas então ele rouba direto, porque ele vive bêbado, pô. Não, mas só quando bebe. A gente precisa se lembrar. É muito complicado, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes eu quero tomar algumas decisões, mas por causa da mancada eu tenho que servir de exemplo para o rebanho. Os irmãos entenderam isso? Eu preciso. Reconstruir a credibilidade perdida é um processo longo. Irmãos, irmãs, você pode fazer tudo certo, mas se você der uma mancada daquela do tamanho da patinha de elefante, o povo vai lembrar. E lembra. E aí a gente vai reclamar do quê? Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Quero encerrar aqui com você. Deus tem falado com a gente, amém? Isso aqui não é tempo perdido. Isso aqui é instrução, é vitamina. Para uns é vitamina, para outros é remédio. Quando eu desprezo a disciplina, eu caio na pobreza. Hoje, alguns podem olhar e dizer, não é tudo isso. Mas daqui a alguns anos você vai lembrar. Tomara que se lembre para o bem. Porque tem uns que vão se lembrar quando estiverem em situação de necessidade, de miséria. E aí é complicado. Porque existem algumas coisas na vida que não tem duas oportunidades. Ou é aqui ou é ali. Existem algumas coisas que nós precisamos entender. Credibilidade, a gente precisa buscar. Mas se eu perder a credibilidade, dificilmente eu vou ser honrado. E a Bíblia diz, um dos exemplos clássicos que eu separei para nós terminarmos, é quando Davi está na caverna de Adulão, perseguido por Saul, está em 1 Crônicas capítulo 11, do 15 ao 19, quando Davi diz assim, quem me dera tomar águas do poço de Belém. E aí Davi fala isso, e os 3 valentes dele saem, atravessam o campo dos soldados de Saul, pegam água e trazem e dão para Davi, está aqui. A credibilidade de Davi foi tanta, era tanta, que as pessoas se arriscaram por ele. Tomara a Deus que depois desse estudo, vocês que vieram, aqueles que vão assistir, nós venhamos a alcançar credibilidade diante dos homens. Porque aqui nós temos um exemplo de um homem que, por ser quem ele era, ele foi honrado. E a Bíblia diz que quem ama a disciplina não se empobrece.
Você quer crescer na vida com Jesus? Seja uma pessoa de credibilidade. Ainda que seu pai, sua mãe, seu pastor, ainda que a igreja não me veja, eu preciso ser uma pessoa de credibilidade. Amém, irmãos? Fiquemos em pé em nome de Jesus.